Bom dia, crianças. Vamos então agora para a última etapa, né, do nosso projeto aí do Ler e Escrever, etapa 3, ler matérias jornalísticas. Atividade 3A, assumindo um papel de leitor participativo. Então vamos lá, pega o seu Ler e Escrever, abra lá na página 166, atividade 3A, assumindo um papel de leitor participativo. Na etapa 3, vocês realizarão a leitura de uma notícia e de cartas de leitor referente à matéria selecionada pelo professor. Na atividade 3A, acompanhe a leitura feita pelo professor da notícia e da carta do leitor. Depois participem das reflexões que serão propostas. Notícia para a leitura. São Paulo, 23 de outubro de 2019. O óleo chegou ao mar. Jornal Notícia em Dia. Então essa é a notícia que foi publicada, tá? No jornal. Vamos acompanhar a leitura. Já separa o seu marca-texto, deixa abertinho aí que a gente vai usar já já. Nas últimas semanas, surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidos nesse último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas de óleo, que atingiram uma grande extensão da costa. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém, as autoridades afirmam que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também às consequências. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Essa ação mostra o comprometimento da população com medidas a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequências também no mercado turístico. Elaborado pela equipe CEAI. Então percebam aí que a Pro deixou algumas partes destacadas, que são partes importantes que a gente precisa grifar, passar o marca-texto aí para depois fazer a atividade, certo? Então, qual que é o tema dessa notícia? Qual que é o assunto principal dela? Tá lá no comecinho, olha, o óleo chegou ao mar. Então, pega o seu marca-texto e grifa aí qual é o assunto dessa notícia, né? Aí ele começa lá o jornal e aí eu deixei grifado para vocês. Manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Então, tá falando lá em cima, o óleo chegou ao mar. O que aconteceu? Então, manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Passa o marca-texto aí, que aí já é dando referência à notícia, já está introduzindo a notícia nesse parágrafo, certo? Passa o marca-texto aí. Desde manchas de óleo até vida marinha. Aí depois nós vamos um pouquinho mais para frente, vamos ver ali a posição, né? O que aconteceu e como se posicionaram as pessoas ali daquela região de Pernambuco. Então lá em vermelho eu deixei assim: a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Então você vai passar o marca-texto aí no seu livro, tá? Pega o seu ler e escrever e passa aí o marca-texto. A população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. O que quer dizer? Que a população dali ficou tão triste com o que estava acontecendo e não ficou esperando que alguém fosse fazer. Os próprios moradores ali se juntaram e foram fazer o serviço. Aí um pouquinho mais para baixo tá lá, olha.
mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Então você vai passar um marca-texto aí também. O que acontece? Aí o Otávio, né, um morador lá da praia, que estava relatando para o jornalista, falando lá o que tinha acontecido, o que eles tinham feito, certo? Então passa aí o marca-texto. Agora eu coloquei de outra cor. Se você quiser usar um lápis de cor, de uma outra cor diferente do seu marca-texto, também seria legal, porque você fica mais fácil para você identificar cada uma das partes, ok? Então você vai passar e vai pintar, né, de alguma outra cor. Essa ação mostra o comprometimento da população com medidas a favor do meio ambiente. Então olha lá, aqui está mostrando o posicionamento da população, certo? Eles foram lá e fizeram o que tinha que ser feito. Eles não ficaram esperando, não. Eles se comprometeram, né, com a natureza, foram lá e resolveram o problema da maneira deles, como eles achavam que conseguiam, pelo menos limpando os animais, né, tirando aquele óleo que estava impedindo que eles respirassem, que eles nadassem, que eles voassem. Então eles foram lá e fizeram. Então mostra aí uma ação, uma coisa que eles fizeram ali para melhorar o ambiente, certo? Agora tem um laranjinha que a Pro marcou aí também. Esse laranjinha tá falando sobre o quê? Vamos ler? A prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Então, a prefeitura, o que os moradores fizeram? Eles foram lá, do jeito que eles estavam, e fizeram a limpeza. Tentaram, né, limpar ali as pedras, limpar os animais, tirar aquele óleo da areia. E essa notícia foi muito vista por nós, né, em todos os meios aí televisivos, pela internet. Tem muita coisa, se vocês procurarem, vocês vão achar muitas notícias sobre ela. Então as pessoas foram lá com pás que tinham em casa, com a própria mão, com sacolas de lixo, e foram fazendo esse serviço. Mas eles não sabiam que esse óleo, ele era nocivo, ou seja, ele traria problemas à saúde dessas pessoas. Então a prefeitura, né, foi ali contra essa ação deles, né? Ela não estava a favor do que eles estavam fazendo, mesmo sabendo que eles queriam ajudar o ambiente. A prefeitura sabia que aquilo era perigoso para eles, então a prefeitura foi contra, ela se posicionou contra, aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. E aí depois, mais pra frente, né, nós ficamos sabendo que até as luvas eram pouco, né, precisou vir os soldados do exército com todo um paramento ali especial para fazer essa limpeza. Certo? Então você vai passar aí um lápis de cor, de outra cor também, nesse trecho aí, olha. A prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Ok? Muito bom. Agora nós vamos à carta do leitor. Então, esse Carlos Almeida, lá do Rio de Janeiro, ele leu a notícia no jornal e enviou uma carta se posicionando, dizendo lá ao jornal o que ele achou da notícia. Vamos ver o que ele pensou? Carta de leitor, o óleo chegou ao mar. Então vejam, ele já identificou qual é a notícia que ele ia falar sobre ela, tá? O óleo chegou ao mar. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as quais já até visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Carlos Almeida, Rio de Janeiro. Então veja bem, ele fez lá em cima a referência, né, a qual notícia ele ia escrever a carta dele. Começou falando que leu a notícia, falou sobre a notícia, sobre o que ele tinha visto lá, como ele se sentia, né, em relação ao que tinha acontecido,
e também se posicionou. Ele disse aí o que ele pensava, se ele concordava ou não com o que tinha acontecido. Olha o que ele escreve ali. Não concordo com a ação da população. Ele está se posicionando, colocando o que ele pensa. Então aproveita que está com o marca-texto na mão e passa aí nessa parte, ó, nesse trecho. Não concordo com a ação da população. Agora, quando a gente vai escrever uma carta do leitor, eu posso só falar se eu gostei ou não? Se eu concordo ou não? Não, não é verdade? Nós temos que dizer se gostamos ou não, se concordamos ou não. E o mais importante, o porquê concordamos ou não concordamos. O porquê gostamos ou não gostamos. E ele fez isso também, vamos ver? Despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Olha, completo. Veja que a carta dele é uma carta curta, pelo menos a que foi publicada, né? Uma carta curta, não tem muita coisa, mas ele falou o que tinha que falar, ele deu o recado. Ele se posicionou e explicou ali por quê. Então, passa o seu marca-texto também aí, olha, no porquê que ele não concorda, né? Aí ele explica ali. Então, pode passar o marca-texto. Despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Se quiser passar um lápis de outra cor, porque eu fiz de cores diferentes, pode também, não tem problema, tá? Aí passa também lá em cima, né, na referência da notícia, que é o óleo chegou ao mar. E aí também onde tá grifadinho ali, ó, poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, que é a parte que ele também destaca, né, onde ele tá falando sobre a notícia que ele leu, certo? Ele assinou, olha lá, Carlos Almeida, Rio de Janeiro, colocou o local de onde ele escreve a carta. Após as reflexões sobre a notícia, preencham o quadro argumentando os aspectos favoráveis e desfavoráveis em relação ao fato abordado. Poxa, nesse momento faz uma falta estarmos juntos, né? Porque se fosse na sala, a gente ia construir esse quadro junto. Cada um ia dar a sua opinião, a Pro ia anotando na lousa, ia fazendo ali um apanhado de tudo que vocês compreenderam e íamos construir esse quadro junto. Mas, infelizmente, nesse momento não é possível, tá? Mas vamos lá, né? A gente tem que continuar. Então, estudo do tema da notícia. Aspectos favoráveis ao tema e aspectos contrários ao tema. Então, qual que foi o primeiro aspecto ali? O argumento, tá? Então, lá na notícia falava assim: 120 pessoas se envolveram na limpeza de alguns animais, como as tartarugas marinhas, entre outros. Então, isso aí é favorável, né? Eles viram lá que o problema que foi causado por aquele óleo chegar na praia, atingir os animais, e eles foram lá, não reclamaram. Eles simplesmente foram e fizeram o serviço. Então, por que esse trecho aí é favorável? Porque essa ação mostra o compromisso da população com as medidas a favor do meio ambiente, tá? Independente de esperarem pela prefeitura, pelo governo do estado, por alguma autoridade, ou até em pensar com a saúde deles, não, eles simplesmente foram lá e fizeram, né? Aspectos contrários ao tema. Aí nós vamos lá para a carta do leitor, né? O Carlos, né, escreveu lá, o Carlos Almeida. E aí ele colocou lá, ó, qual que é o argumento, né, que ele colocou lá contrário. Não concordo com a ação da população. Esse é o argumento dele, eu não concordo. Por que ele não concorda? Ele falou isso também lá na carta. Porque despoluir e limpar as praias é responsabilidade das autoridades e de quem causou o dano. Certo? Tranquilo isso? Espero que vocês tenham compreendido, porque a nossa próxima aula, vocês aqui vão escrever uma carta de leitor, ok? Então, bons estudos. Se não compreender alguma coisa, pergunte à sua professora, nós estamos à disposição de vocês para ajudá-los. Um grande abraço e até a próxima aula.